Queridos, eu separei para vocês uma meditação, bem rapidinho, no texto de Lucas, capítulo 18, o verso 1, que diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Orar sempre e nunca desfalecer, nunca desistir, nunca desfalecer, nunca desistir, seria a palavra aqui. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Pedimos graça, Senhor, para compartilhar e abençoar cada vida. Eu preciso de ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Orar sempre e nunca desfalecer, nunca desistir. O que eu acho interessante nesse texto é que Jesus conta uma parábola sobre o dever de orar sempre. Quer dizer, Jesus não entrou aqui numa questão, vou falar sobre um assunto muito importante, que é a oração, e a oração. Ele não entrou nesse clima de que eu vou ensinar alguma coisa, ele simplesmente disse o dever de orar sempre. Eu acho interessante que você vai lá para o livro de Mateus capítulo 6, ele fala assim: e quando orares? Dá para você compreender que a oração para aquele povo e para nós tem que ser algo permanente. Às vezes as pessoas estão querendo um estudo de oração, oração de poder, oração. Quando Jesus não tocou nesse assunto, é como se ele dissesse: isso é natural. Isso é um ponto final não, mas é isso aí, é orar. Não tem como viver a vida com Deus sem orar. A oração tem que fazer parte da nossa história diária. A oração tem que fazer parte da nossa estrutura emocional. Oração. O dever de orar sempre. Eu não estava falando, vou dar um estudo de oração, existe oração disso, oração daquilo, oração de poder, oração mais fraca, oração forte, nada disso. Ele simplesmente contou uma parábola dizendo que deveriam orar sempre e nunca desfalecer. Então, querido, oração é um grande instrumento. Eu coloquei aqui 4 coisas que para mim é muito importante e eu queria deixar para você. A primeira delas que eu anotei aqui foi: a oração é uma porta aberta. A oração é uma porta aberta. Deus abriu uma porta e todas as nossas orações chegam diante do trono da graça. É uma porta aberta. Quem não ora não sabe o que está perdendo. Veja que Jesus está dizendo: orar sempre e nunca desfalecer. E tem 2 frases que a gente usa muito: tudo pode ser mudado pela oração. A chave está na oração. A chave está na oração. E tudo pode ser mudado pela oração. Tem uma outra que eu uso muito: o seu clamor pode mudar a tua história. Porque a oração é uma porta aberta. É um caminho de vitória. Uma coisa muito interessante é que Deus fala conosco de muitas maneiras. Nós só falamos com Deus através da oração. Então ele está dizendo aqui nessa... Depois você dá uma lidinha no texto todo, que fala dessa mulher viúva, do juiz que não temia Deus nem respeitava os homens, mas ele começa dizendo: a oração tem que ser uma rotina na tua vida, orar sempre e nunca desfalecer. A segunda questão que eu queria deixar para você é que a oração ela é sobrenatural, não tem uma explicação. Até tem um médico aí rodando na internet falando sobre o poder da oração, que a pessoa ora, como ela melhora e que ela ora, tal. Mas assim, ele chega no final e diz assim: mas uma coisa que não dá para explicar, porque ele tenta explicar que a oração, essa oração que mexe com a nossa fé, que mexe, tem um poder muito grande sobre a nossa mente e para trazer cura. E depois ele termina dizendo: mas uma coisa que a gente não consegue entender,
Como é que alguém ora então? Porque eu estou falando o seguinte, a pessoa ora por ela mesma e ela consegue então restabelecer saúde, vida, uma série de coisas. Sua vida emocional. Mas e quando ela ora por outro? E quando ela intercede por alguém que está numa UTI? E quando ela intercede por alguém que está à beira da morte, enfermo? Como é que isso acontece se a outra pessoa nem está em condições de orar, mas alguém está orando? Você lembra que Moisés, o Senhor disse para ele subir no monte, levantar as mãos e orar. E Josué iria sair com o pessoal para a batalha. E ele então começou a orar, interceder, e Josué começou a avançar, e aí eles começaram a ficar felizes e tal, e ele abaixou a mão. Quando abaixou a mão, o inimigo começou a avançar, então ele levantou a mão novamente. Senhor, tem misericórdia, põe as tuas mãos, e o povo começou a avançar, e cada vez que ele se alegrava, abaixava as mãos, o inimigo avançava e levantava as mãos até a hora que eles perceberam que não poderiam parar. Então Arão e Hur colocaram uma pedra para que ele se assentasse, colocaram os ombros para que ele segurasse, e ele ficou o tempo todo com as mãos levantadas, porque a oração, ela é sobrenatural. Não adianta a gente tentar entender. Veja a situação de Jó, que passou por toda aquela crise, passou por toda aquela provação, mas o texto diz que quando ele começou a interceder pelos seus amigos, a sua história foi mudada. Olha a situação de Esther, quando teria que comparecer diante do rei, poderia ser morta, e ela diz para o pessoal, ora, jejua, clame a Deus pela minha vida. E quando ela compareceu, houve ali algo sobrenatural e pronto, ela foi o instrumento de Deus. Olha o que Jesus disse, esta casta não sai senão com oração e jejum. Oração. Presta atenção, meu irmão. A oração é uma porta aberta. É uma oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá. Em contrapartida, a oração ela é sobrenatural. Não tem como a gente classificar. A gente ora pelos filhos, a gente ora pela família, a gente ora pelo trabalho, a gente ora pela firma, a gente ora, é sobrenatural. A terceira questão que me veio ao coração é que a oração, ela exige fé e perseverança. Plena confiança e perseverança. Uma pessoa que ora com dúvida, uma pessoa que ora incrédulo, não vai receber nada. Porque o segredo da oração é a plena confiança. Deus pode. Lembra aquele leproso que diz, Senhor, se tu quiseres, tu podes tornar-me limpo? E Jesus disse, eu quero, fique limpo. Então essa posição de fé, de plena confiança e de perseverança, porque esse texto que nós lemos, ele fala das duas coisas, fé e perseverança. Se você quer ver milagres, então use a oração, clame ao Senhor. E a quarta questão que eu acho muito interessante na oração é que a oração é um relacionamento com Deus. Eu vinha descendo a serra agora e vinha orando. Eu estava num voo de Valadares para BH, depois de BH para São Paulo, então eu fechei os olhos e eu estava orando. É um momento de relacionamento, você poder falar, abrir o coração, colocar uma série de coisas diante do Senhor, pedir misericórdia, pedir sabedoria, quer dizer, a oração é um relacionamento e se a gente não explorar isso, nós é que perdemos. Porque Jesus está ensinando o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Repetindo, a oração é uma porta aberta, está escancarada para que eu entre diante do Senhor. A oração é sobrenatural, não tem lógica, a oração ela é espiritual. Terceiro, a oração exige fé e perseverança. E quarto, a oração é relacionamento com Deus. Quando você ora,
você está se relacionando com Deus. Esse relacionamento ainda vai te trazer muitos benefícios, milagres, em nome de Jesus. Tem situação, meu irmão, que a gente só não perdeu por causa do relacionamento com Deus. Quando a gente abre mão desse relacionamento, estou cansado de orar, estou cansado, quem perde é a gente, porque Deus continua sendo Deus. Então, meu irmão, receba esta palavra, o dever de orar sempre e nunca desfalecer, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse momento, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo teu Santo Espírito, Senhor, muito obrigado. Senhor, confirma esta palavra, por favor, Deus, que a tua bênção esteja sobre cada vida. Não sei o que passa nesses corações, nessas vidas, mas nós declaramos que só o Senhor é Deus. Estende as tuas mãos, ó Pai, que haja milagres, libertações em nome de Jesus. E a tua palavra traga força, cura e vida. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Olha, você que ainda não entregou seu coração para Jesus, faça isso agora. Entrega. Não adianta ficar lutando. Entrega a tua vida. Deixa Jesus mudar a tua história em nome de Jesus, tá bom? Vamos lembrar que essa palavra, isso que eu ministrei amanhã, a partir das 15 horas, está no YouTube, para sua edificação, em nome de Jesus. Vamos orar? Você que deseja, repete uma oração comigo, diga: Senhor Jesus, eu entrego o meu coração a Ti. Eu quero mudar de vida. Eu preciso de um milagre. Eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador, em nome de Jesus. Eu vou orar por você, Pai, estende as tuas mãos sobre cada vida, Senhor, cubra com teu sangue e livra do mal, Senhor, que essa oração que foi feita seja o carimbo, seja a marca, Senhor, seja o início de uma nova história, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, que Deus abençoe. Você que fez esta oração, escreve aqui: eu orei, e a gente quer abençoar a sua vida em nome de Jesus, tá bom?